Imagine um homem no meio de uma planície, longe de qualquer rio ou mar, martelando enormes tábuas de madeira para construir algo incompreensível aos olhos de seus vizinhos, uma gigantesca arca. As pessoas ao redor observam, riem e zombam. Afinal, nunca antes haviam visto algo parecido. O céu estava claro, o clima seguia como de costume e a ideia de chuva torrencial parecia tão absurda quanto improvável. Mas o que ninguém sabia é que Deus havia revelado a Noé algo extraordinário, que estava prestes a acontecer e que mudaria o curso da história para sempre. Agora, pense comigo, será que, hoje, as pessoas estão vivendo como naquela época? Será que as advertências e sinais também estão sendo ignorados, todos tão distraídos pelas coisas do cotidiano que não percebem o que está prestes a acontecer? O dilúvio foi mais do que um evento histórico. Ele é um reflexo do que está por vir, uma grande profecia que aponta para o fim, onde a história se repete diante dos nossos olhos, um convite para refletirmos profundamente sobre os tempos em que vivemos. A história do dilúvio começa em Gênesis 6, e o cenário é assustador. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6, 5. O texto revela que a humanidade havia se entregado totalmente ao pecado. Não era apenas uma questão de erros ou falhas ocasionais, o coração humano havia se corrompido completamente. A violência dominava, e o egoísmo era a regra. A expressão continuamente má indica que as pessoas viviam imersas em seus próprios desejos, sem considerar Deus, muito menos o seu próximo. Pense no nosso mundo hoje: guerras, crimes, egoísmo, decadência moral, idolatria, ganância, adultério. As pessoas fazem tudo por dinheiro, e o principal, um afastamento completo de Deus. Não parece um reflexo daquele tempo? Será que não estamos seguindo pelo mesmo caminho de autodestruição, como nos tempos de Noé? Apesar da situação, viu Deus que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. Aqui está o contraste: em meio a um mundo dominado pelo pecado, Deus encontrou um homem fiel. Noé não era perfeito, mas buscava viver de acordo com os princípios de Deus. Hoje, Deus também procura homens e mulheres que sejam fiéis, que vivam para Ele mesmo em meio a uma sociedade que caminha na direção oposta. Será que estamos prontos para ser como Noé em nosso tempo? Deus revelou a Noé que traria o dilúvio como julgamento sobre a terra. Ele disse: vou exterminar da face da terra o homem que criei, o homem e os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 7. O arrependimento de Deus aqui não é como o arrependimento humano, mas um profundo pesar pelo caminho que a humanidade havia escolhido. É como um pai que sofre ao ver um filho destruir sua própria vida. Deus, em sua justiça, precisava lidar com o pecado que havia corrompido completamente o coração humano. Ainda assim, ele demonstrou misericórdia ao poupar Noé e sua família. Mas por que apenas Noé e sua família foram salvos? Será que Deus foi injusto ao poupar tão poucos? Para entender isso, é interessante compararmos com o episódio de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, quando Abraão dialoga com Deus sobre o destino daquelas cidades. Abraão perguntou se Deus destruiria Sodoma se lá houvesse justos, começando com 50 e reduzindo o número gradualmente até 10. Deus respondeu que, se houvesse apenas 10 justos, ele pouparia toda a cidade por amor a esses poucos.
Deus só salvou Noé e sua família porque eles eram os únicos justos restantes em um mundo completamente entregue ao pecado. Assim como ele faria com Sodoma se houvesse pelo menos 10 justos, ele teria poupado mais pessoas no dilúvio se houvesse outros dispostos a ouvir e se arrepender. Essa comparação nos mostra a seriedade do pecado e a misericórdia de Deus, mas também nos alerta o que estamos fazendo para sermos contados entre os justos em nossos dias. No caso do dilúvio, isso nos leva a uma conclusão aterradora. Não havia mais ninguém justo além de Noé e sua família. Em toda a terra, apenas Noé ainda buscava a Deus. Assim como em Sodoma, Deus mostrou que ele jamais destrói os justos com os ímpios, mas quando uma sociedade atinge um nível de corrupção tão profundo que não há mais quem busque a verdade, o juízo de Deus se torna inevitável. Essa comparação nos convida a refletir sobre o estado do mundo hoje. Será que estamos vivendo tempos semelhantes, em que a maldade está tão disseminada que poucos ainda andam com Deus? Hoje, assim como nos dias de Noé e de Sodoma, Deus está observando. Ele busca corações dispostos a viver para Ele. Como temos nos colocado diante de Deus? Será que estamos entre os que andam com Ele, como Noé, ou estamos sendo levados pela correnteza de um mundo que rejeita o Criador? Essa lição reforça que Deus não é apressado em julgar. Ele espera pacientemente e dá oportunidades para o arrependimento. O próprio fato de que Noé pregou durante anos enquanto construía a arca é um sinal da paciência divina. Deus não queria que ninguém perecesse, mas que todos se arrependessem. 2 Pedro 3, 9. Mesmo diante desta situação aterradora, ainda assim, Deus proveu uma saída. Ele ordenou que Noé construísse uma arca, com medidas específicas. Você a fará com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Gênesis 6, 15. A arca não era apenas uma embarcação gigantesca, ela era um símbolo da graça de Deus. Mesmo em meio ao juízo, Deus ofereceu salvação para aqueles que estivessem dispostos a ouvir. Hoje, Jesus é a nossa arca. Ele é a provisão de Deus para nos salvar do juízo vindouro. Assim como Noé foi chamado a entrar na arca para escapar do dilúvio, somos chamados a entrar em Cristo pela fé. Você já entrou na arca? Você já entregou sua vida a Jesus e se refugiou nele como sua única salvação? Construir a arca foi um ato de obediência incrível. Pense nisso. Noé trabalhou por décadas em algo que nunca havia sido visto antes. Ele construiu a arca longe de qualquer corpo de água, baseado apenas na obediência em Deus. E mais, enquanto construía, Noé pregava. Em 2 Pedro 2, 5, ele é chamado de pregador da justiça. Imagine a perseverança de Noé diante do desprezo e da zombaria. Todos ao seu redor provavelmente o chamavam de louco, mas Noé confiava em Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia contradizer o que lhe havia sido dito. Será que temos sido perseverantes em nossa fé, mesmo quando ela parece absurda aos olhos dos outros? Estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos totalmente o plano? A obediência de Noé nos desafia a confiar em Deus, especialmente quando o mundo tenta nos desviar de nosso propósito. Depois de 120 anos de pregação e preparação, o dia finalmente chegou. Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Gênesis 7, 1. Noé entrou com sua família e os animais. Então, as comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo jorraram. Gênesis 7, 11. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, cobrindo tudo. Não havia onde fugir. As pessoas que haviam ignorado os avisos agora batiam na porta da arca, mas era tarde demais.
Essa cena é uma das mais tristes da Bíblia, o fim da oportunidade de arrependimento. Hoje, também estamos em um período de graça, mas ele não durará para sempre. Jesus disse: "Estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá à hora que não imaginais." Lucas 12, 40. Assim como nos dias de Noé, vivemos tempos em que muitos ignoram os sinais evidentes do que está por vir. A história do dilúvio e as palavras de Jesus em Mateus 24 nos mostram paralelos impressionantes entre aqueles dias e os tempos descritos no Apocalipse. Gênesis 6:5 descreve que a maldade do homem havia se multiplicado e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. Essa descrição se alinha com o que Paulo profetizou em 2 Timóteo 3, 1-4 sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olhe ao seu redor hoje. A violência, a corrupção e a imoralidade são tão comuns que muitas vezes já nem nos chocam mais. A sociedade busca satisfazer seus próprios desejos, rejeitando os valores de Deus. Assim como nos dias de Noé, o pecado tornou-se um estilo de vida normal. Todos os dias, os noticiários mostram o pior do ser humano: assassinatos brutais, corrupção política, exploração de inocentes, fome, injustiças e atos de crueldade que parecem não ter fim. Mas isso é apenas o que chega ao nosso conhecimento. Agora, imagine tudo o que é feito em segredo, nas sombras, longe dos olhos do público. Atos de maldade que não são divulgados, conspirados em oculto, mas que não passam despercebidos aos olhos de Deus. Jesus nos alertou sobre isso quando disse: "Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido." Lucas 12:2. Essa verdade nos lembra que o pecado não está apenas no que vemos, mas também naquilo que é escondido, nas intenções dos corações e nos atos feitos em segredo. E, como Deus revelou nos dias de Noé, a maldade humana que encheu a terra não era apenas pública, ela permeava profundamente o coração das pessoas e as esferas ocultas de suas vidas. Será que percebemos o quão grave é o estado do nosso mundo hoje? Se a maldade que chega ao nosso conhecimento já nos assusta, o que dizer daquilo que é feito nas trevas, longe de qualquer exposição? Deus, em sua justiça, um dia trará tudo à luz. Ele não ignora o que acontece em segredo, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. Essa reflexão nos convida a enxergar o mundo com mais sobriedade e a entender que Deus não está indiferente à maldade. Como nos dias de Noé, ele observa cada ato, e o juízo é inevitável quando a humanidade rejeita seu caminho. Jesus nos alertou em Mateus 24, 38-39 que, nos dias de Noé, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Isso não significa que comer, beber e casar são errados, mas que as pessoas estavam tão focadas nas suas rotinas que ignoraram completamente os avisos de Deus. Hoje, vivemos exatamente o mesmo cenário. Apesar dos sinais claros, cada vez mais intensas, a deterioração moral da sociedade, muitos continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Em Apocalipse, vemos as advertências do toque das trombetas e do derramar das taças de juízo, Apocalipse 8:16, mas, em vez de arrependimento, as pessoas endurecem seus corações.
Noé e sua família entraram na arca e, então, o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. A partir desse momento, a oportunidade de salvação havia acabado para aqueles que ficaram do lado de fora. Da mesma forma, em Apocalipse 22:11-12, lemos sobre o momento em que as decisões eternas serão seladas. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O período de graça não durará para sempre. Assim como Deus fechou a porta da arca, haverá um momento em que o tempo de arrependimento se encerrará. A segunda vinda de Cristo e o juízo final serão inevitáveis, assim como o dilúvio foi no passado. Será que estamos atentos aos sinais? Ou estamos vivendo distraídos, como as pessoas nos dias de Noé? Será que estamos ouvindo a voz de Deus, que nos chama ao arrependimento antes que a porta se feche? As semelhanças entre os dias de Noé e os nossos tempos são inegáveis. A sociedade está corrompida, os sinais estão por toda parte, e o chamado de Deus ainda ecoa. Mas um dia, assim como no tempo do dilúvio, a porta da graça se fechará. Não podemos esperar até que seja tarde demais. Jesus disse: "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo." João 10:9. Hoje é o dia de entrar pela porta, de entrar na arca da salvação, que é Cristo. Assim como nos dias de Noé, vivemos em tempos em que muitos não percebem a gravidade do momento. A graça de Deus está disponível agora, mas o Apocalipse nos lembra que ela terá um fim. O tempo de decidir é hoje. Não espere, não se distraia. Jesus está voltando, e, como ele mesmo alertou, isso acontecerá, à hora que não imaginais. Lucas 12:40. Depois que as águas baixaram, Deus fez uma aliança com Noé: "Estabelecerei a minha aliança convosco, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra." Gênesis 9:11. O arco-íris se tornou o símbolo dessa promessa. Mas o que isso significa para nós? A aliança aponta para a paciência de Deus, mas também para sua justiça. Embora ele nunca mais envie um dilúvio, a Bíblia nos diz que o mundo será julgado novamente, não pela água, mas pelo fogo. 2 Pedro 3:7. O arco-íris nos lembra tanto da misericórdia quanto do juízo de Deus. Estamos preparados para esse novo julgamento? A história do dilúvio não é apenas sobre destruição. É sobre misericórdia, graça e a fidelidade de Deus. Ela nos desafia a viver com os olhos no futuro, preparados para os tempos finais. Reserve um momento para refletir: você está andando com Deus como Noé? Está atento aos sinais ao seu redor? Lembre-se, a porta da arca ficou aberta por um tempo, mas depois se fechou. Hoje, Jesus é a porta. Não perca essa oportunidade. Assim como Deus julgou o mundo nos dias de Noé, ele também julgará novamente. Mas, assim como houve uma arca, hoje temos Jesus. Você já está seguro nele? Que essa mensagem te leve a refletir e a agir. Afinal, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem.